Para quem não me conhece, com muita alegria, sou o Thiago Fernandes e seja bem-vindo à nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense, cujo tema é Epístolas para o Nosso Tempo. E a lição que nós estamos é a lição de número 6, Carta de Paulo aos Filipenses, a alegria de servir. Ao som de terremoto da Esla, tem tudo a ver com o que nós vamos estudar hoje aqui, beleza? Eu queria já te pedir um favor, deixa um like nesse vídeo. Se você não se inscreveu, né, clica no botão aí, inscreva-se. E se você vai aparecer um sininho, você clica nos sininhos das notificações para receber toda vez que a gente mandar um vídeo novo, beleza? Vamos lá, partiu Carta de Paulo aos Filipenses. Acredita-se que essa carta tenha sido escrita entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Paulo estava em Roma, preso numa prisão domiciliar. Foi a mesma prisão que nós falamos na semana passada, quando estudamos a carta aos Efésios. Se você ainda não viu o vídeo da carta de Paulo aos Efésios, vou deixar o link aí em cima para você poder estar acompanhando, beleza? Então Paulo ele estava lá preso em Roma. A igreja de Filipos era uma igreja muito parceira de Paulo, era uma igreja que patrocinava o seu ministério, que doava ofertas, né? E se preocupava muito. A relação de Paulo com a igreja de Filipos era muito boa. Quando eles souberam que Paulo estava preso em Roma, eles decidem mandar um servo chamado, um irmão, melhor dizendo, chamado Epafrodito, para poder levar algumas ofertas, alguns donativos para Paulo para suprir suas necessidades lá na prisão. E Epafrodito, né, ele no caminho, levando essas ofertas para Paulo, ele ficou doente e quase morreu, né? Paulo cita isso nessa carta aos Filipenses, né? Mas aí Paulo ele pergunta para Epafrodito, né, como é que estava a igreja de Filipos, né? Então, através dos relatos feito por esse irmão, Epafrodito, Paulo ele escreve a carta nesses objetivos. Primeiramente, para poder agradecer a carta, os donativos, né, que a igreja mandou para Paulo, e também para tratar alguns problemas que haviam na igreja, que Epafrodito passou para ele. Problemas como desentendimento entre irmãos, o problema do legalismo, que também afetava mesmo problema que estava afetando as igrejas da Galácia, né, que nós abordamos aqui na carta de Paulo aos Gálatas. Se você também não viu o vídeo da carta de Paulo aos Gálatas, vou deixar o link aí para facilitar para você. E também tinha problemas de vaidade. Então Paulo ia ditando, né, Timóteo, que estava junto com ele naquele momento, Timóteo ele ia escrevendo a carta, né, baseado nas informações que Paulo recebeu de Epafrodito, e depois Paulo manda Epafrodito de volta, né, para a igreja de Filipos para poder levar essa carta. Nessa carta, o conteúdo dela é o seguinte: ela é uma carta pequena, tem apenas 4 capítulos, né? Tem algumas citações famosas, como, por exemplo, Filipenses 4,13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem também um poema que Paulo faz a síntese do Evangelho, quando ele pensa, né, cita Isaías sobre o servo sofredor, né, e ele fala: tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não considerou-se como Deus por usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, se tornando semelhante aos homens, sendo achado na forma de servo, humilhou-se, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou grandemente, lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra, debaixo da terra, enfim, né? Ei, Bíblia da mente, hein? E nessa é uma curiosidade também sobre essa carta. A palavra alegria, ela é falada cerca de 16 vezes, é encontrada 16 vezes ao longo da carta, e por muitos ela é considerada a carta da alegria, né? Talvez por isso esse título da lição de hoje, a alegria para servir, né? Embora tenha apenas 4 capítulos, o autor não aborda toda a carta. Ele foca no capítulo 1, né, nos versículos 12 a 29, e também no capítulo 3. Vamos contextualizar um pouquinho sobre a cidade de Filipos. Filipos recebeu esse nome em homenagem ao imperador, o rei da Macedônia, né, Filipe II.
pai do famoso Alexandre o Grande, que nós vimos aí nas aulas de história na escola, né? E a cidade de Filipos tinha uma via ignátia, o nome dela, que era uma estrada que fazia ligação até Roma. Era uma estrada que permitia o fluxo de pessoas, uma estrada duradoura, né? Que bem robusta, você pode ver até hoje aí, a gente vê restos dessa estrada através dessa imagem que aparece na tela. E por ser uma via, né, por nela possuir uma via de trânsito, né, e pensa na nossa BR-101 aí, que passa pessoas de vários lugares, né, que é uma via que liga o norte a sul do país, né. Então a via ignátia, guardando as devidas proporções, era uma via importante, então passava-se muitas pessoas ali. E esse também é um dos motivos para que o evangelho fosse pregado naquele lugar, onde Paulo ele tinha uma seguinte estratégia, né? Levar a palavra em cidades que tinha fluxo de pessoas, que podia facilitar também para que o evangelho pudesse se difundir para outras regiões. Então Paulo ele decide ir para Filipos, né? Mas vamos ver como que ele chegou lá, né? Filipos também foi palco de uma grande batalha muito importante para o Império Romano, né? Onde os romanos foram vitoriosos e, em homenagem à sua vitória, eles fizeram de Filipos, determinaram que ali seria uma colônia romana. E o que significa ser uma colônia romana? É uma espécie de miniatura de Roma, onde tinha os mesmos costumes, a mesma lei, a mesma moeda, as pessoas se vestiam igual, enfim. E quem nascia em Filipos tinha o direito de ter cidadania romana. Inclusive Paulo também ele era cidadão romano. A cidadania romana poderia ser obtida através de compra, né? A pessoa podia comprar o seu direito de cidadania romana e também através do nascimento. Paulo recebeu cidadania romana através de nascimento. Provavelmente seu pai, né? Que também era um cidadão romano, deve ter adquirido esse direito, né? E dava realmente muitos privilégios para as pessoas. As pessoas podiam recorrer a ser julgado pelo imperador, as pessoas tinham tratamentos diferenciados quem tinha a cidadania romana. Por exemplo, Pedro, né? A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Que montes de apóstolos e muitas pessoas eram crucificadas, era uma morte humilhante. As pessoas que tinham cidadania romana não poderiam passar por esse tipo de morte. Paulo, por exemplo, ele foi decapitado, mas não crucificado, que era a pior morte mais humilhante da época, né? Então Paulo, então Filipos, e as pessoas por serem... E as pessoas, quando tinham esse status de cidadão romano, eles achavam o seguinte: bom, existem dois tipos de pessoa. Quem é cidadão romano, quem é romano e quem não é. Quem não é romano não presta, só quem presta é quem é romano. Então eles eram altivos, se achavam superiores às pessoas, se achavam melhores, né? Do que os demais pessoas que eram do Império, né? Embora o Império Romano dominava o mundo inteiro, poucas pessoas tinham esse privilégio de serem cidadãos romanos. E eles se achavam, né, superiores. Então, nesse contexto, né, da cidade, então era um público, era uma pessoa que se achavam melhores do que as outras pessoas, né? Então, o autor, ele quando traz esse estudo, né, ele divide em 4 tópicos. O início da igreja em Filipos. 2, apesar das circunstâncias, a alegria. Motivação para viver, alegrar-se. E a razão para alegrar-se. Então, tópico 1, né? O início da igreja em Filipos. Aqui na tela está o mapa da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo, que não estava mais com Barnabé, que foi seu parceiro na primeira viagem missionária, agora com Silas, que era um profeta de Jerusalém, né? Silas, ele estava na cidade de Antioquia, junto com Paulo, e de lá eles partiram, né, rumo à segunda viagem missionária. E eles decidiram parar numa cidade chamada Listra, que era uma cidade da região da Galácia. Lá na Galácia eles iam fortalecendo seus irmãos, baseado, né, nas recomendações dadas pelos apóstolos, pela igreja de Jerusalém, de como eles deviam se comportar, né?
Então eles partem em viagem missionária com esse objetivo. No entanto, Paulo conhece Timóteo. Timóteo ele tinha uma boa recomendação das pessoas e Paulo então decide agregar Timóteo ao seu bonde, o bonde do apóstolo, agora formado por Paulo, Silas e Timóteo. Diz a palavra de Deus que Paulo ele pretendia ir para a Ásia, só que o Espírito Santo não permitiu, está escrito lá no livro de Atos. Então ele segue em viagem, vai para uma cidade chamada Troade. Lá em Troade ele conhece um certo médico chamado Lucas. Paulo faz amizade com Lucas e determinada noite, Paulo sonhando, ele tem uma visão. Ele pensa o seguinte, aparece um cidadão macedônio, né, e diz para Paulo, Paulo, por favor, nos ajude, vem para Macedônia. Então eles entenderam que na verdade era uma visão de Deus, era um direcionamento do Espírito Santo. Então Lucas então é agregado ao bonde do apóstolo. Agora o bonde do apóstolo é formado por Paulo, Silas, Timóteo e o doutor Lucas, e a partir de Troade, né, Lucas ele se inclui nas narrativas. Se você for ver o livro de Atos, né, ele fala nós, ou seja, Lucas ele estava presente. Então eles vão para a primeira cidade de Paulo na Europa, que era Filipos. Como foi o início da igreja lá em Filipos? Deus ele formou através da vida desse bonde aí, esse bonde missionário, o bonde do apóstolo, a igreja formada a partir de 3 personagens: Lídia, uma jovem possessa e um carcereiro. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Paulo, então, e companhia, eles tinham o hábito, né, de chegarem nas cidades, começar a pregar o evangelho. Eles iam nas sinagogas, né, onde as pessoas se reuniam aos sábados os judeus, né, se reuniam para debater, né, estudar a palavra de Deus. E Paulo tinha por hábito ir primeiramente para os judeus. Só que a cidade de Filipos não tinha sinagoga. E algumas mulheres devotas a Deus, né, elas saíam da cidade, iam para a beira de um rio para poder orar, cultuarem a Deus, né? Algumas mulheres que tinham se convertido ao judaísmo, né? E Paulo, ele encontra então certas mulheres e começa a ensinar para elas acerca de Cristo, né? E diz a palavra de Deus que uma mulher chamada Lídia, Deus dá um entendimento para ela para o que Paulo estava falando. E Lídia então se converte, não somente ela, mas também os membros da sua família. Lídia era uma mulher empresária, ela vendia púrpura. Na verdade ela estava em Filipos, mas ela era natural de Tiatira, lá na Ásia, né? E ela trabalhava ali em Filipos, né? Morava e trabalhava lá, e a substância que ela vendia era uma substância caríssima, usada para poder fazer roupas de imperadores, de pessoas nobres, de senadores, né? Então era uma mulher que tinha um bom negócio, tinha uma boa receita, tinha uma boa renda, era uma mulher que tinha uma boa vida, né? Podemos se dizer assim. E ela, então, creu na palavra de Deus, se batizou e convidou o bonde do apóstolo, chamou o bonde do apóstolo para poder estar na casa dela. Então, acredita-se que ali foi formada a primeira igreja de Paulo na Europa, né, na casa dessa mulher chamada Lídia. Então, eles tinham o hábito, né, de estar sempre indo para aquele lugar de oração. Então, certo dia apareceu uma jovem possessa por um espírito de adivinhação, entre aspas, que falava o seguinte: esses daí são servos do Deus Altíssimo, eles pregam a salvação. Só que isso era sempre, até que Paulo perde a paciência com ela e expulsa o demônio daquela mulher. E fala: sai em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, eu te expulso, Satanás. E aquela mulher foi liberta daquele espírito imundo. Os donos daquela serva, daquela empregada, né, vendo que não tinha como mais obter lucro pelas adivinhações dela, revoltados com Paulo e Silas, pegam eles, levam eles para a praça pública e dão surra neles. Né, e começa a falar para as autoridades da cidade: esses caras nós somos romanos. Ele quer falar de um tal de Jesus, um cara humilde, né, que deixou a sua glória
e veio para salvar a humanidade. Nós somos romanos, nós somos superiores, nós não podemos aceitar esse tipo de ensinamentos. E as autoridades, né, falaram para poder dar surra em Paulo, em Silas, e mandaram lançar eles na prisão, onde a gente vê o nosso terceiro personagem, que é o carcereiro, né? O carcereiro recebeu uma recomendação de prendê-los lá, de guardá-los bem ali na prisão, de modo que eles não fugissem. Na época existia 3 tipos de prisões, né? A primeira, que é o que onde Paulo está, né, escrevendo essa carta, onde as pessoas podiam ficar em casa, né, algemadas, presas, guardadas ali por um soldado. Então tinha essa prisão um pouco mais flexível, uma prisão domiciliar. O segundo tipo de prisão, a pessoa ficava lá no cárcere, mas porém solta lá dentro. E a terceiro tipo de prisão, que foi essa onde Paulo e Silas ficaram, dentro no ambiente mais obscuro, onde não tinha luz natural, Paulo e Silas foram jogados lá dentro. As suas mãos, né, eram presas em troncos, suas mãos, suas pernas. Qualquer movimento que eles fizessem dava uma dor terrível. Eles estavam com as suas costas totalmente abertas porque eles apanharam demais, né? E essas eram as condições ali, e o carcereiro tinha que tomar conta deles, né? E eles estavam naquele ambiente obscuro. Só que Paulo e Silas, eles ficam malucos. Não é possível, né? Aqui, ó, tá ouvindo esse som? Olha lá, escuta, ó. Diz a Bíblia que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles começam a cantar, começam a louvar a Deus. E a Bíblia ela é bem enfática que por causa de Jesus, eles estavam presos. Por causa de Jesus, eles estavam presos. Normalmente, a pessoa, quando apanha por conta de alguém, fica de castigo, né? É punido. A tendência é a pessoa ter raiva daquela pessoa. Muito pelo contrário. Paulo e Silas, numa condição de adversidade, num momento de dor, num momento tenso ali, preso nas piores circunstâncias, onde se respirava, doía, eles estavam cantando, exaltando o nome de Jesus. É ou não é uma loucura? Mas diz a palavra de Deus que quando eles cantavam por volta da meia-noite, houve um terremoto que soltou as cadeias, né? Paulo e Silas abalou toda a estrutura daquela prisão. O carcereiro, né, achando que eles tinham fugido e ele era responsável por guardar aquelas pessoas, ele pegou uma espada e ia se suicidar. Só que Paulo fala, não faz isso. Nós estamos aqui. E o carcereiro, vendo ali aquela coisa maravilhosa que tinha acontecido, se ajoelhou e perguntou, como que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo e Silas lhe dizem o seguinte, você e a tua casa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e os da tua casa. E diz a palavra de Deus que o carcereiro pegou Paulo e Silas, tratou das feridas dele, levou eles para casa, anunciou o evangelho para aquela família, e ali mesmo eles foram batizados e se converteram ao Senhor. Então, baseado em 3 pessoas foi formada a igreja de Filipos. Em Lídia, na jovem possessa e no carcereiro. Observe que eram pessoas de nacionalidade diferente. Lídia ela era asiática, da cidade de Tiatira. A menina possessa era grega e o carcereiro era romano. Então, pessoas de nacionalidade diferente, Deus usou para poder formar aquela primeira igreja. Além disso, eles tinham uma outra diferença. A Lídia era rica, a jovem possessa, né, ela era pobre e o romano ele era um funcionário público. O que a gente aprende com isso, meu querido? Que em Cristo Jesus todos nós somos irmãos. Não importa se você é pobre, se você é rico, se você é preto, se você é branco. Não importa de onde você nasceu, se você é nordestino, se você é do sul. Não importa se você é asiático, se você é africano, se você é europeu, americano. Não importa. Diante de Deus, todos nós somos irmãos. Então todo sentimento de indiferença, né, que existe no meio do corpo de Cristo, isso não faz parte da vontade de Deus. Ou aprove Deus, né, colocar numa cidade, numa região, onde as pessoas eram orgulhosas, onde as pessoas eram soberbas, se achavam superiores em relação às demais, Deus
né, mostrando que para ser servo dele, para ser parte do seu corpo, todos nós, diante dos seus olhos, somos iguais. Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então vencemos aí o primeiro tópico da lição, né, início da igreja em Filipos. Vamos partir agora para o tópico de número 2. Apesar das circunstâncias, alegria é o tópico 2. Bom, Paulo diz assim, né, em Filipenses 1, 12 a 26. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivado no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso? Mas que me importa? O importante é que, de que qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a me alegrar. Então vamos destacar aqui o capítulo 2, né? Quais são as circunstâncias do apóstolo Paulo? Ele estava preso, né? Embora ele estivesse numa prisão domiciliar, né? Podendo ficar dentro de casa, mesmo assim você saber que você está privado do teu direito de poder ir na rua, de poder fazer as coisas que você dá na telha, é ruim. Ele estava preso, né? E ele estava aguardando um julgamento. E ele diz, estou na prisão por causa de Cristo. Jesus era o motivo da prisão dele. Mas ele diz que ele não se incomoda, porque pelo fato dele estar preso, outras pessoas, né, estavam ouvindo o evangelho. Ele dizia também uma outra circunstância adversa que o apóstolo Paulo estava enfrentando, além de estar preso, tinham pessoas que estavam rivalizando com ele. Quando ele tinha saído de Filipos, algumas pessoas estavam pregando o evangelho por inveja, né? E ele diz, eu não estou me importando com isso, contanto que Cristo seja anunciado, né? E ele diz, contudo eu vou me alegrar. E ele diz, me alegro e de fato continuarei a me alegrar. Ou seja, a alegria do apóstolo Paulo ele era contínua. Ele era uma alegria que não cessava. Ele estava preso, ele estava numa condição adversa, pessoas estavam gerando oposição para ele, mas no entanto, apesar das circunstâncias, Paulo ele tinha alegria. Versículo 19. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caramba, que convicção. De novo, vou ler de novo. 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado por dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Vamos lá, a circunstância de Paulo aqui. Paulo ele corria risco de vida, né? Ele corria risco, então a circunstância dele era essa. Mas olha só que loucura, ele ficaria mais satisfeito, né? Sendo que ele poderia ser condenado para continuar vivo ou para morrer. Ele ficaria mais satisfeito se ele morresse.
O motivo da alegria maior para ele, a preferência dele é que ele morresse. Por que ele iria ficar mais feliz se morresse? Porque ele estaria com Cristo. Conforme ele disse, ó, porque para mim, viver é Cristo, mas o morrer para mim é lucro. Então ele diz, eu desejo partir para estar com Cristo. Mas Paulo ele estava num dilema. Ele estava numa dúvida. Bom, eu acredito, talvez eu seja absolvido, talvez eu não seja condenado à morte. Mas o que é melhor? Eu morrer e estar com Cristo? Mas também, ou eu estar vivo pregando a palavra, né, levando o evangelho. Então, uma coisa que a gente entende aqui, Paulo ele chega à conclusão que ele seria libertado, né? Que ele não morreria nessa ocasião ainda, né? A gente pode entender uma coisa, que você, meu querido, o inimigo, seus adversários, ninguém pode tirar a sua vida enquanto Deus não realizar o plano que ele tiver. Deus ainda tinha muita coisa para fazer através da vida do Paulo. Importava que ele continuasse vivo. Da mesma forma é contigo e é comigo. O plano que Deus tem para a sua vida, ele não vai ser interrompido no meio do caminho. Você não vai morrer enquanto a obra de Deus não ser concretizada. Se você é servo do Senhor, enquanto você não completar a sua carreira, você não realizar o propósito pelo qual você foi chamado, nada pode tirar a sua vida. Você pode passar por momentos adversos, por circunstâncias contrárias, conforme aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas conforme a conclusão que ele chegou, aqueles momentos adversos era para que o evangelho pudesse ser pregado. Vamos pensar um pouquinho. Paulo, ele foi preso. Ele apanhou injustamente, mas através daquela surra que ele teve ali, né, ele converteu a vida do carcereiro. Almas puderam ser salvas. Paulo, e depois que ele completa a sua terceira viagem missionária, a gente está na segunda, né? Depois que ele completa a sua terceira viagem missionária, ele vai para Jerusalém. Jerusalém ele é preso por 2 anos. Em 2 anos, ele é enviado para Roma, ele sofre um naufrágio lá, ele divulga o evangelho na ilha de Creta, pessoas são salvas. Paulo em Roma, ele escreve 4 cartas preso, né? Coisa que talvez ele não faria se tivesse solto, andando para um lado para o outro. Cartas que servem, né, de informações para a gente até hoje. Nós hoje estamos desfrutando dessa carta, desse conhecimento, né, da palavra de Deus, da carta aos Filipenses, porque Paulo estava preso. Então Deus, quando ele te colocar em situações adversas, o próprio apóstolo Paulo disse, mas escrevendo aos Romanos, ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, meu querido. Então mesmo que você tenha que passar por momentos de aflição, por momentos de dificuldade, creia, meu querido, em nome de Jesus, que é para a glória de Deus. Ele chegou a dizer aqui aos Filipenses que, na verdade, as provações que ele estava passando era para crescimento do evangelho. Então, para ele tanto faz se ele morrer ou se ele viver. Se ele morrer, ele vai estar com Cristo, mas se ele viver, ele vai continuar fazendo a obra. Então, uma coisa que a gente pode concluir: não importam as circunstâncias para as pessoas que vivam para Cristo, pois sempre terão motivos para se alegrar. Então vamos encerrar por aqui o tópico 2, né? Vamos iniciar o tópico 3. Tópico 3. Motivação para viver e alegrar-se. Agora, a igreja de Filipos, eles também estavam sofrendo, né, perseguição. Conforme a gente falou, a população, as pessoas que não... Da cidade de Filipos, né, as pessoas que não tinham aceitado a Cristo, né, eles eram arrogantes, eles eram prepotentes, se achavam melhores. E o evangelho prega a humildade, né? Pregam coisas que eram contrárias aos costumes dos romanos, né? Então o Paulo ele escreve aqui confortando aos filipenses. Vamos lá, capítulo 1, versículo 27 a 30, vai dizer o seguinte, ó: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica.
sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora houve que ainda enfrentam. Então, destacar algumas questões aqui. Então, a igreja de Filipos, né, estava enfrentando um problema. Ele tinha opositores, pessoas estavam perseguindo eles, né? E Paulo, ele fala para eles não se intimidarem, que eles tinham que se permanecer firmes na fé, né? E qual é o motivo, né? Qual é a motivação para eles continuarem se alegrando em meio à tribulação, em meio à perseguição das pessoas, né? Ele diz o seguinte, chama mais um detalhe, versículo 29, ele diz, ó, vocês também foram chamados para também sofrer por ele. E o 30 ele diz, já que estão passando pelo mesmo sofrimento, pelo mesmo combate que eu sofri. Então, ou seja, eles estavam num caminho certo. Se você está sofrendo, meu querido, por amor a Cristo, saiba que você está no caminho certo. Mas qual é o motivo para você continuar se alegrando? Porque a lógica é você murmurar, é você lamentar, né, por conta da perseguição. Mas Paulo diz que eles deviam continuar se alegrando. Qual foi o motivo? Porque aí versículo 28, para vocês essa perseguição é para salvação e isso é da parte de Deus. Deus está concedendo a salvação para vocês. Isso é um motivo para se alegrar. Então, uma coisa que a gente precisa aprender para se alegrar no momento de adversidade, no momento quando tudo estiver dando errado, nós não devemos focar no problema. Nós devemos focar na solução. Nós devemos olhar para o alto, nós devemos focar em Cristo Jesus. E com isso nós vamos ser capazes, mesmo sofrendo chibatadas, mesmo sendo presos, sendo injuriados, sendo chamados de tagarelas, de chatos, enfim, as pessoas nos oprimirem, nós seremos felizes, nós teremos a alegria do Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós seremos mais fortes se nós nos alegrarmos nos momentos de aflição. Então, partimos aqui, concluímos o tópico 3, né? Vamos partir agora para o tópico de número 4. Então, vamos lá. Tópico 4, razão para se alegrar. Então, qual é a razão para você estar alegre, estar feliz, né? Vamos ver o capítulo 3, que reserva pra gente aí, ó. 3, né? Vamos ver a partir do versículo 2 ao 8 primeiramente. Diz assim, ó. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma da parte da carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar para mim perda por causa de Cristo. 8. Mais do que isso, considero tudo isso como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então vamos, no versículo 2, né, Paulo fala assim, cuidado com a falsa circuncisão. Então havia, né, o mesmo problema que ameaçava a igreja dos Gálatas, né, as igrejas lá da Galácia. Nós já deixamos vídeo aqui no canal a respeito da igreja da Galácia, eu vou deixar o link aí para você poder tá assistindo, que era o mesmo problema que nós abordamos lá com um pouco mais de propriedade, né, com mais detalhes. Haviam judeus, né, infiltrados dentro da igreja que falavam que salvação somente
através da fé em Cristo Jesus não era suficiente, que não era pela graça, que as pessoas tinham que praticar as obras da lei, né? Então Paulo, ele vê isso como uma ameaça para a igreja. Ele diz o seguinte: poxa, esse cara quer falar de alguma coisa? Eu tenho um currículo. Ele começa então a apresentar os motivos. Eu tenho mais motivo ainda, né? Se isso fosse realmente para salvar alguém, eu teria mais motivos ainda para poder pregar o legalismo, né? Para pregar a lei como objeto de salvação. E aí Paulo, ele começa a dizer o seu currículo. Olha lá: ao 8º dia de vida eu fui circuncidado, eu era filho de hebreus, eu sou da tribo de Benjamim. Enquanto aguardar a lei, eu era da seita dos fariseus, os mais rigorosos, né, em relação a guardar a prática da lei. Eu era zeloso naquela questão ali, bem entendedor da palavra. E não só isso, eu me gabava porque eu perseguia a igreja de Cristo, porque eu entendia que Cristo, né, na verdade, iria contra o verdadeiro Deus. Só que na verdade eu era perseguidor. Então tá a ilustração aí da morte de Estevão. Paulo representa aquele carinha lá atrás, lá no fundo, lá, ó, né, Constantino. Ele perseguia a igreja de Deus. E todas essas obras que ele fazia, desde o seu nascimento, né, a sua dedicação, o seu conhecimento nas escrituras, Paulo era doutor, era rabino. Então, em outras palavras, Paulo, ele era o cara. Então, ele que tinha, na verdade, né, subsídios para falar, realmente pela lei que a pessoa pode ser salva. Paulo, ele era simplesmente o cara. No entanto, Paulo, ele fala: gente, isso tudo é bobagem, né? Na verdade, eu considero isso tudo como perca, né? Porque quando eu tive o meu encontro com Cristo, eu conheci a verdade. Na verdade, eu vi que isso daí, na verdade, não é nada. O que importa mesmo, na verdade, a salvação não é pelas obras da lei. Das pessoas, não, por mais boas que as pessoas possam ser, elas não podem se achegar a Deus. Não tem condição da pessoa ser salva. A salvação é pela graça, mediante a fé, né? E Paulo, ele é até deselegante, até desculpa aí se você está assistindo esse vídeo no momento de almoço, da refeição, mas Paulo, literalmente, ele faz uma palavra de elegante. Ele fala: isso daí para mim é como esterco. Tudo isso daí é como esterco, é como uma bosta. Ele falou literalmente, né, que tudo isso como instrumento para a salvação, isso não vale nada, porque a salvação, ela é pela graça. Vamos continuar aí, versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também lhes esclarecerá. Tão somente vivemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observam o que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Aí pula para o versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. O versículo 14, né, vamos destacar o seguinte: Paulo, ele faz uma comparação com uma prova de atletismo, né? Ele diz: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Aí me fez lembrar, teve uma Olimpíada, que eu não lembro qual, esse atleta aí, acho que é Vanderlei Cordeiro o nome dele, né? Ele vinha muito bem correndo, né, naquela maratona em rua, né, numa rua aberta. Ele estava liderando, né, a prova, só que em determinado momento apareceu um louco, né, e agarrou ele, abraçou ele, e com isso ele perdeu o foco.
Ele perdeu o foco do seu alvo, né? Interrompeu todo o processo, toda a concentração que ele estava tendo aqui. Então Paulo, ele diz assim: prossiga para o alvo, você não permita que nada atrapalhe o seu foco, que nada atrapalhe de você chegar lá na frente, né? E ele diz o seguinte, o Vanderlei Cordeiro, né? Ele continuou depois correndo, né? E Paulo, ele orienta o seguinte no versículo 17, diz assim, ó: vivem de acordo com o padrão que lhes foi apresentado. Ou seja, não se desvie do evangelho. Tudo que você tem aprendido da palavra de Deus, permaneça nisso, permaneça no teu alvo, no teu foco, correndo em prol do objetivo. Versículo 20, a nossa cidadania, né? Lembra da pessoa, Paulo tinha cidadania romana, as pessoas de Filipos tinham cidadania romana e por isso eles se consideravam superiores, eles tinham o maior status que podia se ter no mundo naquela época, mas Paulo, ele fala, isso daí tudo é como se fosse nada, eu abro mão desses privilégios, né? E ele vai dizer, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então o Vanderlei Cordeiro, e depois ele continuou a prova, só para terminar a história, né? Ele chegou em terceiro lugar, né? Mas ele poderia ter chegado em primeiro se aquele louco não tivesse tirado o foco dele. Então, meu querido, não permita que nada, permaneça ali com os padrões que Paulo tem ensinado pra gente, que Deus tem direcionado pra gente através da sua palavra. Permaneça firme, não desanima, né? Permaneça na presença de Deus, que a nossa coroa que nós vamos receber não é que nem essa coroa do Vanderlei Cordeiro, que um dia ela é uma coroa corruptível, que um dia ela será destruída aqui nessa terra, mas nós corremos pelo alvo, que é celeste, pelo nosso alvo principal é a coroa de glória que está no céu. Amém? Então, com isso, nós podemos concluir essa lição. Nessa lição, podemos aprender um pouco mais sobre esse homem de Deus, o apóstolo Paulo, e também seus companheiros, né, nessa formação da igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja que patrocinava, uma igreja muito amada do apóstolo Paulo, uma igreja missionária que investia na obra de Deus. E que, assim como o seu fundador, o apóstolo Paulo, sofria grandes perseguições. Mas algo que a gente pode perceber em comum no apóstolo Paulo, na sua fundação da igreja de Filipos, é que foi através de dor, foi através de sofrimento. Mas não faltou alegria para aquele apóstolo, porque a visão dele não era para as coisas dessa terra. Tempo se passou depois da fundação da igreja de Filipos, cerca de 10 anos depois, Paulo, preso também em Roma, ele continuava com o mesmo espírito de alegria. Ele continuava alegre, exaltando e glorificando a Deus. Nós podemos tirar essa lição, meu querido, que no momento que nós estamos sofrendo perseguição, principalmente por nome de Cristo, por causa do Evangelho, o natural realmente é murmurar, é reclamar, é se revoltar contra aquela pessoa pela qual você está sofrendo. Mas o que nós aprendemos, a grande lição aqui, é que nós devemos nos alegrar não somente nos momentos bons, mas principalmente nos momentos de aflição, nos momentos de dor. É porque nos momentos de dor, no momento de aflição, que o terremoto vai acontecer. É nos momentos de dor, no momento de aflição, quando você louva e adora, glorifica a Deus, é que coisas inacreditáveis vão acontecer na sua vida. Então, assim como Paulo e Silas, como a igreja de Filipos, mantenham-se alegres, sorriam, confiem em Deus, corra para o alvo, não se distraiam, porque o nosso alvo é Cristo. A ponto que Paulo, ele chegava a determinado momento e falava assim, para mim é melhor morrer, porque eu vou estar com Cristo, é lucro estar com Ele. Mas devido ao trabalho que eu ainda tenho para fazer aqui nessa terra, eu ainda tenho muita caldo para queimar, então eu vou ficar vivo. Mas no momento certo Deus vai me levar. Então entenda, tua vida não pode acabar, sua vida não pode ter fim enquanto Deus não realizar o plano dele sobre você, meu querido, através de você. Então confia em Deus, olhe para o alvo, entenda que a nossa pátria, a nossa cidadania não é daqui, nós somos cidadãos dos céus. Então permaneçam firmes e alegres na presença de Deus.
Bom, vamos lá, meus lendários. Vamos falar da próxima lição, né? Hoje nós falamos sobre a carta aos Filipenses. Semana que vem vamos falar sobre a supremacia de Cristo, a carta aos Colossenses. Então eu queria te convidar, né, a aguardar até o próximo domingo, que nós vamos postar um novo vídeo. Queria que você ajudasse a divulgação desse trabalho. O objetivo aqui, primeiramente, é fortalecer a Igreja de Cristo, né? E se possível for, também pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Então você pode me ajudar fazendo esse conteúdo chegar a outras pessoas. Dá um like aí, toda vez que você interage nesse vídeo, o YouTube ele entende como um conteúdo importante, então compartilhe. O algoritmo do YouTube, né, divulga para outras pessoas. Então nos ajude a divulgar o Evangelho de uma forma tão simples. Dá uma curtida aí no vídeo, clica no joinha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, clica no sininho das notificações para ser avisado toda vez que receber um vídeo novo, né? E compartilha para outras pessoas, beleza? Fique com a força do L e que Deus te abençoe. Até domingo, supremacia de Cristo, até Colossenses!